Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Esta é a sua Jornada Bíblica IBPP 2024. E aí, continuamos firmes na caminhada destas leituras? São 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras, usando o guia de viagem da Bíblia de Estudo Facilitado. Escolhemos, dentre as alternativas, 250 passagens bíblicas que, de uma forma panorâmica, passeiam por toda a história da nossa salvação. Estamos finalizando a primeira divisão da Bíblia protestante, a Bíblia evangélica, a Bíblia cristã, que é o Pentateuco, os livros chamados livros de Moisés. Estamos em Deuteronômio, começamos ontem. Hoje é a nossa leitura 39, está baseada no capítulo 4, um belíssimo capítulo deste livro. Nunca se esqueçam, é a nossa reflexão de hoje. Continuando então o sermão de despedida de Moisés, reiterando à nova geração daqueles que sobreviveram dos 40 anos de caminhada pelo deserto, porque os seus pais morreram fruto do castigo divino ao seu pecado de incredulidade lá em Cádiz. E então Moisés os exorta à obediência. Vamos ao capítulo 4 de Deuteronômio. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Sobre o versículo 2, Yancey e Stafford, editores da Bíblia de Estudo Facilitado, acrescentam uma pequena nota de estudo, chamada Nada Acrescentem. As pessoas costumam lembrar que não devem omitir algum dos mandamentos de Deus. Mas a tentação mais sutil não é omitir, é acrescentar. Os religiosos do tempo de Jesus, por exemplo, inventavam regras minuciosas sobre a distância que alguém podia caminhar no Shabat. Tal legalismo pode ter aparência de santidade, mas contraria as instruções de Deus, porque aqui no versículo 2 foi bem claro, nada acrescentem. Continuando Moisés então no versículo 3. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão aqui, todos vivos. Esta memória estava bem fresca, tá, irmãos, para o povo de Israel, porque tinha acontecido questão de, arrisco dizer aqui, menos de 5 anos. Tá? É aquele episódio que envolveu Balaão, a partir de Números capítulo 22, mas o episódio mesmo de Baal-Peor está no capítulo 25, quando Balaão, tendo frustrados os seus planos de amaldiçoar Israel mediante profecia, seduz o povo de Israel, os homens, a se prostituírem com as sacerdotisas de Baal-Peor, que pertencia ali a Moabe, e assim garantir que o rei Balaque lhe desse o pagamento em ouro e prata, como lhe tinha prometido. E na praga que o Senhor enviou sobre o povo por terem cometido esse mal, por terem caído nessa sedução, morreram 70 mil pessoas.
A gente até já se referiu a isso em algumas leituras, né, anteriores. Prosseguindo o versículo 5, Moisés: Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Sobre o versículo 6, Yancey e Stafford acrescentam uma nota de estudo chamada Evangelismo do Antigo Testamento. Quando explicava as diversas leis aos israelitas, Moisés muitas vezes apelava ao chamado especial deles como nação. Lembrem-se, os irmãos, que no próprio episódio em que Moisés desce do monte, em Êxodo 32, e vê o povo naquela algazarra do bezerro de ouro, o primeiro ato de Moisés é se pôr na entrada do arraial, para que ninguém saísse. Ele arrojou as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus ao chão. Isso foi um ato passional dele, né, naquele momento. Mas o primeiro ato dele foi: quem entre vocês está do lado de Deus? Mesmo que dizer, quem entre vocês se arrependeu de ter feito isso, venha até mim. E foi então que todos os levitas, começando por Arão, foram até ele. E essa foi essa atitude deles, essa primazia deles em tomar essa atitude de arrependimento, pesou quando Deus os escolheu para ser a tribo sacerdotal, né, mais tarde. Continuando então aqui. Deus os havia escolhido como um reino de sacerdotes e um tesouro pessoal. Foi como Deus os chamou lá em Êxodo 19, 5 e 6. Esta passagem aqui de Deuteronômio 4, contudo, descreve outro benefício de manter a lei. Aquilo que hoje chamamos de evangelismo. A pureza israelita serviria como exemplo para as nações ao redor, que seriam assim atraídas ao Deus verdadeiro. É o ser sal e ser luz que o Senhor Jesus nos ensinou mais tarde, né, irmãos? Continua Moisés então no versículo 9. Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas aos seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e a ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiam até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então, o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Quando vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. Meus irmãos, esses episódios aconteceram há 40 anos atrás,
em relação a este momento de Moisés aqui com a nova geração. Esse pessoal que está ouvindo agora aqui, com exceção de Josué e Caleb, eram todos crianças, adolescentes, alguns já jovens, né? Imagino que agora ali havia senhores de seus 70 anos, que ouviram isso quando tinham 30, outros com seus 60, que ouviram isso quando tinham 20, outros com seus 50 anos de idade, que ouviram isso quando tinham 10 anos de idade. Mas isso ativou a memória deles, eles estavam lá, eles viram, eles presenciaram isso. Alguns deles bem crianças, né? Aqueles que estavam ali na casa dos 40, né? Antes dos 50, estavam bem crianças, agarradinhos à barra da saia de sua mãe, né? Ou à barra do manto de seu pai, tremendo diante da montanha, ardendo em chamas. Né? Mas estavam lá, e viram, né? É algo realmente fantástico isso aqui. A proibição da idolatria. Continua Moisés então no versículo 15. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. Meus irmãos, uma pausa aqui para falar de idolatria. Os irmãos viram aqui que Deus proíbe que se faça qualquer forma semelhante a homem ou mulher, animal ou qualquer outra figura para tentar representá-lo, tá? Então não há mesmo nenhuma desculpa para qualquer tipo de religião, mesmo sendo ela cristã ou se dizendo cristã, cair nessa de idolatria, tá? Não há realmente desculpa nenhuma, tá, irmãos? Nem mesmo a desculpa, mas eu estou tentando representar Deus aqui, o nosso Deus, Jesus, nosso Salvador. Não há nenhum tipo de desculpa para ser idólatra, tá? Continua Moisés no versículo 21. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nesta terra. Não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Rio Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos.
O Senhor os espalhará entre os povos. E restarão apenas alguns de vocês entre as nações, às quais o Senhor os levará. Irmãos, é impressionante. Estamos aqui no ano 1400, por volta do ano 1400, 700 anos depois, em 722, aconteceu isso. O reino do norte de Israel, 10 tribos, foram espalhados entre as nações pelos assírios. Restou apenas uma tribo, a tribo de Judá, que já estava a essa altura misturada com a tribo de Benjamim. E assim se cumpriu as palavras de Moisés aqui. Moisés era um homem muito poderoso em palavras e obras, irmãos, porque ele era um homem que buscava a face do Senhor o tempo todo. Era um homem dirigido pelo Espírito Santo, mesmo tendo cometido falhas, como qualquer um de nós comete. E aqui, mais uma vez, a palavra dele tem peso muito forte. Versículo 28, continua então Moisés. Lá, nesta terra para onde Deus os espalhará, vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ah, meus irmãos, que lindo isso aqui. Disse agora há pouco que restou só a tribo de Judá, mas por volta, 130 anos depois, né, de 722, por volta dos anos 600, já chegando aos anos 500, conta-se de trás para frente, né, os irmãos sabem, antes de Cristo, o povo judeu recebeu um recado do Senhor através do profeta Jeremias. Eles foram destruídos por Nabucodonosor, levados em cativeiro na Babilônia, mas Deus disse para eles lá em Jeremias 29, versículo 11, é um texto que a gente ama muito. Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então vocês invocarão a mim, e eu os ouvirei, me deixarei ser achado por vocês. Vocês me buscarão e me encontrarão, se me buscarem de todo o coração. Era Deus relembrando a eles. Lembra do que meu servo Moisés falou com vocês? Lembra do que Moisés falou com vocês há 800 anos atrás? Então, né, fica bem claro isso aqui. Esse capítulo 4 de Deuteronômio é realmente muito lindo, irmãos. Quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas estiverem acontecendo com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. A palavra misericordioso é a palavra benigno, que em hebraico vem do substantivo resed, que significa amor fiel, amor de pacto, amor leal. É o que o povo não conseguiu cumprir. A gente falou isso ontem aqui, né? Que Deuteronômio é um tratado, um contrato entre um povo e o seu rei, que é o seu Deus. Deus cumpriu a parte dele, foi com amor leal até o fim. Lá em Jeremias 31, ele diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, desde quando te achei lá no deserto. Né? Então, Deus é misericordioso. Deus sempre amou Israel, ama até hoje. Mas o povo de Israel sempre foi vacilante na sua parte do trato. Que não seja assim conosco, né, irmãos? Que não seja assim conosco. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. O Senhor é Deus.
Perguntem agora, aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem, de um lado ao outro do céu, já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Repito, alguns desses que estão ouvindo agora eram apenas crianças, mas viram os milagres de Deus. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras, vindas do meio do fogo. E porque amou seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Aqui Moisés já os encoraja para o que vem pela frente. Eles já haviam conseguido vitórias maravilhosas sobre Sion e Og, reis dos amorreus. E agora Deus os está dizendo que vai continuar dando a eles vitória quando eles entrarem em Canaã e tiverem que enfrentar nações mais fortes e mais poderosas, né? Tudo estava apenas começando, Deus está dizendo aqui nessas palavras, né? O versículo 35 é destacado também aqui por Yancey e Stafford, os quais compartilham com a gente a seguinte notinha de estudo: a voz da experiência. O capítulo 4 segue um padrão típico em Deuteronômio. Moisés começa com a experiência dos israelitas e, na sequência, mostra como as leis da aliança se relacionam diretamente com aquela experiência. Neste capítulo, ele lhes lembra vividamente seus encontros com Deus, especialmente no Monte Sinai, também chamado de Horebe, o Monte de Deus. Como Deus se revelou a eles? Vocês não viram forma alguma, conclui Moisés no versículo 15. Portanto, ídolos feitos por mãos humanas insultariam e depreciariam tal Deus, o nosso Deus. Por fim, ele descreve o privilégio único que os israelitas possuem: conhecer pessoalmente ao Deus que criou o universo. E esse privilégio chegou até nós, meus irmãos, porque todos aqueles que creem são também, como os israelitas, filhos de Abraão. E até mesmo entre os próprios israelitas, há quem não seja filho de Abraão, porque não crê. O apóstolo Paulo lamenta isso lá em Romanos capítulo 10. Continua então Moisés no versículo 39. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. Aqui, irmãos, termina esse discurso memorial, né, de Moisés. Em seguida, há dois breves relatos. Um sobre as cidades de refúgio, que é o versículo 41 até
o 43, e do 44 ao 49, a introdução da lei, porque a partir do capítulo 5, Moisés vai repetir os 10 mandamentos e os principais preceitos da aliança para esta nova geração. Vamos então concluir o capítulo 4. As cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderia fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação, conforme a lei prescrevia. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a meia tribo de Manassés. Isso porque, irmãos, lá no capítulo 32 de Números, essas 2,5 tribos, devido à abundância de gado que tinham, pediram a Moisés para que habitassem aquelas cidades já conquistadas, a leste do Jordão, antes da travessia, né? Moisés cedeu, desde que eles fizessem um juramento, e eles fizeram, e cumpriram, de atravessar o Jordão junto com as demais tribos para guerrear, conquistando as cidades lá do oeste do Jordão, ou seja, dentro da Terra Santa, né? Dentro daqueles limites ali. A introdução da lei. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como leis para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Resbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Pausa aqui rapidinho. Os irmãos percebam que esse versículo 44 ao 49 não é de autoria de Moisés. É de alguém posteriormente, um sacerdote posterior, provavelmente na época de Esdras. Na volta do exílio da Babilônia, Esdras organizou o cânon do Antigo Testamento. Ele e os seus escribas revisaram todos esses textos, os colocaram em ordem e acrescentaram então notas históricas. Essa aqui é uma nota histórica, por isso que fala assim, lá do outro lado, dando a impressão de que quem está escrevendo isso aqui está dentro de Canaã, tá? Então, essa é a razão. Versículo 47. Eles tomaram posse da terra dele, do rei Resbom, né? O rei de Resbom, Sion era o nome dele. E também a terra de Og, rei de Bazã, os 2 reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, até o monte Sioma, isto é, o Hermon, tá? A versão siríaca diz Sirion, porque esse era o grande monte daquela região, tá, irmãos? Mais de 2.500 metros de altitude. Então as faces dele, uma face fica para a Síria e é chamado de Sirion. A outra face ficava para a Jordânia e era chamado então Sioma. E uma face ficava para a terra prometida, né, para Canaã, e o povo de Israel então deu mais tarde a ele o nome de Hermon. E incluía toda a região da Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, que é o Mar Morto, né? Um grande lago de água salgada, tá? Ao sul, abaixo das encostas do Pisga. O Pisga é a cordilheira do Pisga, é onde está o Monte Nebo, aonde Deus ordena Moisés a subir, e ali ele morre, né? Isso está lá no final de Deuteronômio. Vamos então à leitura da nossa reflexão de hoje. Nunca se esqueçam, palestra motivacional na fronteira. Esta é a notinha de hoje de Yancey e Stafford, na Bíblia de Estudo Facilitado. Eles destacam o versículo 9. Apenas tenham cuidado,
Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. 4 décadas após saírem do Egito, os israelitas estavam novamente à beira da terra prometida. Com a maioria da antiga geração de incrédulos e murmuradores morta e enterrada, uma nova geração se vê ansiosa para marchar e reivindicar a terra. O Egito é uma vaga lembrança da infância, pois agora o povo de Deus possui sua própria identidade cultural. Ali, na fronteira, 40 anos antes, eles tentaram entrar pela fronteira sul. Agora eles estão na fronteira leste. Você pode olhar isso nos mapas aí no final da sua Bíblia, né? Ali, na fronteira, o velho Moisés faz 3 discursos. Sua oportunidade final de aconselhar e inspirar o povo que ele liderou por 40 tumultuosos anos. De forma apaixonada, deliberada, sentimental, ele revisa a história deles, passo a passo. O segundo discurso de Moisés, o maior, reitera todas as leis que os israelitas aceitaram como sua parte da aliança. Não é uma mera recitação seca de um código legal. Moisés relembra, embeleza e prega, enriquecendo seu discurso com lembranças pessoais, lições práticas e súbitos desabafos emocionais. O que vem à frente. Neste capítulo 4, Moisés relembra o dia emblemático em que Deus entregou a aliança no Monte Sinai. Relembra em voz alta as nuvens sombrias, a profunda escuridão e o fogo abrasador. Deus não tomou forma naquele dia, ele os recorda. Portanto, não repitam os erros de seus pais, que derreteram ouro e criaram um ídolo. Eis a mensagem central de Moisés. Nunca se esqueçam das lições aprendidas no deserto. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Deserto não é casa, é escola. Vale a pena a gente guardar as lições e cumpri-las. Além de todos os avisos, Moisés faz uma espécie de palestra motivacional, um desafio para os israelitas reivindicarem o seu chamado único como nação. Se eles seguirem as leis de Deus, as vantagens generosas da aliança lhes pertencerão. Paz ininterrupta, saúde, prosperidade. Todas as outras nações vão olhar para eles e querer conhecer o seu Deus. Moisés parece maravilhado com tudo que Deus fez por ele e pelos israelitas. O discurso representa sua última e melhor chance de comunicar esse sentimento de admiração e gratidão para a geração seguinte. Questão de vida para a gente refletir, irmãos. Se você recapitulasse sua história com Deus, como fez Moisés aos israelitas, que lições aprenderia? Por quais coisas você é mais grato a Deus por essa história até hoje? Algo para parar para refletir. Amém? Vamos orar ao Senhor. Hoje, Senhor Deus, queremos te engrandecer como o Deus da história, o Deus companheiro de jornada, o Deus que tem nos acompanhado, instruído, disciplinado, que tem sido misericordioso e leal conosco, justo e compassivo. Bendito seja o teu nome, meu Senhor. Que nunca nos falte, meu Pai, a tua graça sobre nossa vida. Que nunca nos falte, meu Senhor, fé. Dá-nos mais fé. Aumenta a que temos.
para que possamos responder de maneira condigna e justa, embora insuficiente, porque somos falhos, a essa fidelidade tão maravilhosa do Senhor, a essa sabedoria esplêndida com que o Senhor tem conduzido, administrado a nossa trajetória, a nossa história. Que o Senhor digne-se em nos ouvir, nos atender, com misericórdia nos guiar. Dependemos inteiramente do Senhor, assim como Israel dependeu naquele deserto. Seja bendito o teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Meus amados, encerramos aqui a nossa leitura então de hoje. Amanhã, Deuteronômio 8, um capítulo muito especial. Perigos do sucesso. É o tema da nossa reflexão. Até amanhã e que Deus abençoe você e a sua família.